Direito como é que faz. Esse aqui é o Chico Paiva, meu sobrinho afilhado, é a minha cara, ó. E aí e estamos aqui uma família sempre muito ligada na política nacional e hoje, mais do que nunca, é importante a gente conversar com as pessoas, porque está todo mundo muito confuso e o Brasil está muito confuso. Pois é. E Que seja o primeiro de muitas, né? Conversar com gente que pensa a política do jeito certo, do jeito que a gente acredita, é sempre importante. tem, viu? Nem todos os políticos são, né, Exatamente. assim, competentes, ladrões, tem muita gente séria, muita gente boa. E é só a gente saber votar e conversar com essas pessoas e conhecer essas pessoas, saber suas propostas. Tem partidos interessantes, com propostas legais, que está pensando no Brasil, e especialmente nesse momento terrível que nós estamos vivendo, e de uma certa maneira órfãos de grandes líderes, né? É, de grande liderança para nos orientar um pouco no como fazer, né? E Eu acho que o importante agora, nesse momento, é a gente conseguir unir o campo da esquerda, progressista, ou mesmo antifascista, né, digamos, anti-autoritário, né, mesmo pessoas que normalmente não estariam juntos conosco, que, que pensam diferente, que têm uma visão econômica principalmente diferente, nessas horas acho que todo mundo tem que combater o perigo do avanço do autoritarismo com o bolsonarismo aí. Hoje a gente viu que ele participou de passeatas pedindo intervenção militar, AI-5. Eu acho que hoje ele não tem apoio nem na população, nem no Congresso, eu acredito que nem nas Forças Armadas para fazer isso, mas é importante sempre a gente combater, expor, né? E aqui, ó, o Paulinho entrou aqui, pera aí, vamos ver se a gente consegue botá-lo aqui. Aí. Aguardando o Paulo Teixeira. alguém sabe como convida a outra Não, agora eu pessoa? convidei já. Ele tá conectando. Aê, Aê! conseguimos! Nossa primeira E aí, live! Domingão? Boa noite. Boa noite, Tudo Chico. Boa bem? noite, Marcelo. Tudo E bom, boa noite Paulinho? a todas e todos que estão participando dessa live aqui. Pois é. Pois é, vamos começar uma série de muitas agora, porque a gente estava falando antes de você entrar que estamos precisando conhecer os políticos que pensam no Brasil, que pensam no Brasil seriamente e, e que possam nos guiar, porque o país está confuso, né? Estamos sendo governados por um capitão louco, né? Literalmente, né? E que hoje fez uma manifestação em Brasília patética, em que desfilava num carro, parecia o Mussolini desfilando em cima de um carro. Pedindo o retorno dos militares, falando em AI-5. O que você achou aí, Paulinho? Você estava aí, né? Você está em Brasília? Então, eu tô. Então, boa noite, Marcelo. Boa noite, Chico. E boa noite a todas e todos que participam dessa transmissão, né? Eu acho que o Bolsonaro ele está isolado. Ele se isolou. O judiciário está contra ele porque decidiu que quem determina isolamento, regras em relação ao ir e vir dentro dos estados são os governadores e dentro dos municípios são os prefeitos. Então ele está isolado em relação ao judiciário, ele se isolou igualmente em relação ao legislativo, né, ao Congresso Nacional, ele botou toda a tropa de choque dele, os robôs, para baterem no Rodrigo Maia. Né? Ele está isolado em relação aos governadores e prefeitos, né? E ele está indo mal nessa crise. Né? Veja, Interromper, ele se isolou também com o pessoal do agronegócio e com parte do empresariado, por conta de ter achincalhado o governo chinês. Sim. E agora, inclusive, a ministra da Agricultura está sofrendo um ataque aí
do gabinete do ódio. Ele está até pedindo para ver se. Ela mesmo pediu para o Bolsonaro para ver se eles param um pouco, né? Quer É, dizer, ele está, assim, em conflito com o próprio governo, né? é isso. E aí, o que acontece com o Bolsonaro nessas horas? Né? Ele, ele quer mudar de assunto. Ele quer mudar o eixo do debate. Qual é o eixo do debate? O eixo do debate hoje é o combate ao coronavírus, né? E ele está na contramão desse combate ao coronavírus. Ele está na contramão em relação à comunidade científica, ele está na contramão em relação às posturas sanitárias serem adotadas, e ele está na contramão em relação às posturas econômicas, né? E essa área, que é a área do combate ao coronavírus, é uma área muito desfavorável a ele, né? E, portanto, ele quer mudar o assunto. Hoje, ao puxar o tema do AI-5, né, me parece que nós temos que fortalecer a nossa aliança com os segmentos democráticos do Brasil em defesa da democracia, porque ele é um risco permanente. Ele é um risco permanente, né? E creio eu que, infelizmente, pela maneira com que o Brasil entrou nessa pandemia totalmente despreparado e pela maneira com que o Bolsonaro está atuando totalmente na contramão, nós vamos ter agora, nesse momento, um agravamento dessa crise no Brasil muito importante, né? O- A ponta do A, iceberg é Manaus. a E o nossa Amazonas. sorte é que os governadores e prefeitos estão tomando as medidas necessárias e eles sim estão com a consciência, né? Eu acho que praticamente todos os governadores e os prefeitos das principais cidades que foram as mais afetadas estão trabalhando no sentido de diminuir a circulação de pessoas, de incentivar a quarentena, e de adotar as políticas das recomendações da OMS e do próprio Ministério da Saúde, né? Que o Bolsonaro, com o Mandetta, o novo ministro, a gente ainda não sabe direito qual que é a linha que ele vai tomar, mas no Mandetta ele ia ao contrário, à própria orientação do governo dele. Então ele se isolava até mesmo dentro do próprio governo, né? Os números hoje são um pouco assustadores, porque o Brasil já ultrapassou os 100 óbitos diários, hoje chega a 115, e mais de 1.000 mortos em 32 dias. Agora, o Paulo, o que todo mundo se pergunta é como é que nós temos uma instituição democrática sólida, grande, leis, Constituição, três poderes, entre aspas, independentes, um Supremo atuante, um Congresso vigilante, e o presidente consegue fazer o que quer, falar o que quer, colocar a vida de outras pessoas em risco, porque ele junta pessoas, ele incentiva manifestações. Na Paulista hoje tem uma manifestação grande até de manifestantes pedindo fora Dória, fazendo carreatas. Ontem fizeram carreata em frente ao Hospital das Clínicas, um crime que foi cometido aqui contra o Estado de São Paulo. Então, como é que não se faz nada contra isso? Como é que ele consegue, né, cometer crimes livremente, assim? Olha, Marcelo, o primeiro lugar é dentro de uma situação muito desfavorável, né? De um lado, um governo que foi eleito assim quase que num ataque às instituições democráticas, uma fraude eleitoral, um governo que trouxe uma tecnologia de fraude de fora, lá dos Estados Unidos para cá, da Inglaterra para cá, e ele acabou tendo a maioria de voto naquele ambiente, né, de mentira, de fake news, né? Bom, o que eu acho é que se você perguntar, bom, o Brasil vai fazer o que devia fazer nessa crise? Não vai fazer. Não vai fazer. O Já não está próprio fazendo. Chico disse, já não está fazendo. O Chico disse, os governadores estão adotando medidas de isolamento, os prefeitos também, mas todo dia que o Bolsonaro faz e fala é para desestimular o isolamento. Ele está estimulando as pessoas a voltarem
a O Paulo, trabalhar, a voltar para a rua, né? eu tenho ido a Heliópolis, que eu tô com um projeto de arrecadação de fundos para doar cestas básicas e kits de higiene para o pessoal de lá. E o que eles dizem é que a cada discurso do Bolsonaro é mais gente voltando à rua. Cada vez que ele vai na TV e minimiza a crise e diz que é uma gripezinha e diz que é um exagero e tal, é mais gente nas ruas. E o esforço deles, né, dos movimentos de periferia, da Associação de Moradores, o pessoal da UNAS lá, que é com quem eu tenho bastante contato, tem todo um trabalho de conscientização, pedir para as pessoas ficarem em casa e tal, não sei o quê. Diz que cada vez que ele aparece na TV e fala da gripezinha, fala que é exagero dos governadores e tal, mais gente volta à rua e mais gente volta à rua. Então, o que que eu acho, Marcelo e Chico? Eu sou da opinião que nós estamos fazendo o que é possível fazer diante da Constituição. Por exemplo, a renda mínima. Ele propôs 200, nós jogamos para 600 e ficou 1.200 para a família que tem filhos, né? Ajuda os governadores, ela era contra, nós aprovamos, né? Ele tentou votar essa MP 905 para precarizar as relações de trabalho, nós vamos bloqueá-la. Acho que o Senado não vota na segunda-feira. E agora nós vamos votar uma ajuda às empresas e os empregados formais, né? E, por outro lado, nós temos que fazer uma vigilância do ponto de vista de duas ordens. O primeiro, sobre os crimes que ele comete, atacar, exigir resposta da justiça. E, segundo, ter um diálogo dentro do Congresso Nacional para procurar uma solução institucional que ponha fim a esse governo, não é? Evidentemente, isso tem que ser feito com um diálogo, com maturidade. Por exemplo, nós estamos atuando junto para bloquear a agenda dele, né? Essa medida provisória 905, ela deve caducar, mas num diálogo que a gente fez com os setores, inclusive, da direita liberal, né? Dizendo, olha, não é hora de fazer medidas como essas, né? Então, eu acho que nós tínhamos que pensar duas questões. Primeiro, um diálogo com segmentos democráticos para pensar uma solução institucional para o Brasil, né? Eu acho que nós vamos ter que fazer duas coisas assim. Primeiro, ter uma concentração da nossa atenção para atender o povo nesse momento de sofrimento e, ao mesmo tempo, um diálogo para uma superação desse impasse institucional. Essa duplo olhar que nós vamos ter que ter nessa crise. Se você me permite dar minha opinião, eu acho que, claro, queremos ver o Bolsonaro longe do posto de comando e tal, mas eu não seria favorável a um processo de impeachment agora, durante a crise, porque eu acho que, bom, a gente viu com a própria Dilma, né, o impeachment não é uma coisa simples, é um processo arrastado, difícil para a nação, e que exige um grande debate. As pessoas não podem nem ir à rua protestar, né? Pedir o impeachment, ou mesmo os poucos que defendem o Bolsonaro ainda. Então, eu acho que talvez isso possa dividir nossas atenções com a necessidade do povo nessa crise, que eu acho que temos que estar totalmente focado nisso. Infelizmente, o Bolsonaro é o nosso presidente agora nessa crise. Infelizmente, ele está jogando contra, mas eu acho que se a gente entrar com pedido de impeachment agora, como querem alguns setores da esquerda, eu acho que é perigoso e até corre o risco de ele poder usar isso politicamente, né? Porque ele não tem onde se apoiar agora, como você bem disse, ele está isolado, ele não tem apoio no Congresso, ele não tem apoio da população, do judiciário, eu acredito que nem das Forças Armadas ele tenha, e aí ele pode virar e falar, ó, tá vendo? Esse papo de coronavírus é tudo para me tirar, eles não estão preocupados com o povo, eles querem me derrubar. E aí você acaba dando um apoio para ele ter uma escapatória, né? Porque a gente bem sabe que a política que ele faz é sempre ter um inimigo, alguém para destruir, alguém para matar, alguém para derrubar. Então, se a gente deixa ele sozinho, graças a Deus os governadores, os prefeitos estão com o caminho correto, estão tomando as atitudes.
eu acho que talvez o caminho do impeachment, podemos começar a pensar como fazer depois, mas durante a crise eu acho que não é o melhor caminho. O Paulinho, eu estou vendo um dado aqui que o Chico preparou. O Brasil tem sendo muito criticado porque alguns países têm investido de 5 a 10% do PIB para que a economia desses países não quebre e para que encontre um conforto à população, especialmente aos mais vulneráveis, né? O Brasil, a ajuda que o Brasil propõe, o que o Paulo Guedes propõe, é muito pequena, percentualmente, comparado aos grandes países, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Brasil, Isso é teste, isso é número de testes. é o número de testes. Então, por exemplo, como é que vocês do Congresso podem aumentar essa ajuda? É possível ou não é possível? Só fazendo um comentário antes de responder, Paulinho, que muito dessa ajuda que ele gosta de alardear e tal, como você disse, já foi o Congresso que aumentou, né? Eles sugeriram 200, saiu 600, e muito disso é antecipação de direito, né? É um direito que o cidadão já tinha e que ele ia receber um 13º, o FGTS e tal, que está sendo antecipado, mas não é nada novo, né? Mas, assim, primeiro, o que nós fizemos, ele fez uma proposta de antecipação de direitos, naquela MP dele, de adiantar o FGTS, etc. O que a gente fez foi distinto. Nós fizemos uma renda básica emergencial, praticamente buscando todos que estão nesse cadastro único, que são informais, que são ambulantes, que são desempregados, que estão no Bolsa Família. Enfim, nós fizemos algo maior do que ele propôs. Ele propôs uma ajuda muito pequena e dentro do orçamento. E aí eu queria dialogar com essa questão que o Marcelo colocou. Eu acho, Marcelo, que nós temos que, nesse momento, atuar em 3 direções. A primeira direção é esqueçam emenda constitucional 95, esqueçam austeridade fiscal. Essa emenda constitucional 95, os daqui que não tem intimidade com o que está rolando lá no Congresso. Não, a emenda constitucional 95 é aquela que colocava um teto de gastos. Esquece teto de gastos. A gente já mandou, já afastou esse teto de gastos. Segunda coisa que tem é o seguinte, o Brasil ele tem uma grande vantagem porque nós temos 300 bilhões de reserva. E aí não se trata de gastar as reservas, pelo contrário, nós não devemos gastá-las. Mas as reservas, nós começamos a economizar, a poupá-las, quando o dólar era 1,5, mais ou menos. Hoje o dólar está a 5. Então, essas reservas ganharam uma valorização. E com esta valorização, você tem que pegar esse dinheiro para investir nessas políticas protetivas e políticas de estímulo à economia e protetiva dos mais frágeis, e protetiva da renda, do emprego, das empresas, e investimento na saúde. Em terceiro lugar, alguns economistas que estão no espectro mais liberal, como é o caso do Meirelles, já falam em emissão de moedas. Nós temos que emitir moedas, como os Estados Unidos está fazendo. Todo mundo agora, para vencer o coronavírus, para não perder vidas, para proteger a renda das pessoas, para proteger o emprego das pessoas, para proteger as empresas e a economia, o mundo inteiro está emitindo moedas. E nós temos, infelizmente, uma equipe econômica que ela está naquela bolha do terrorismo fiscal. Ela é uma equipe econômica que raciocina com a cabeça que não é a cabeça que possa se ter agora. Mesmo os liberais agora, muitos deles mudaram a chave. Uma chave para uma presença do Estado na economia, uma chave para uma proposta econômica de mais proatividade, né? E, portanto, o que nós temos que fazer agora é fazer isso que o Marcelo falou e esse ensaio que o Chico mostrou. Nós temos que gastar 10% do PIB para o enfrentamento do coronavírus. E 2, ser ágil nas medidas, porque quanto mais ágil nós formos, mais nós vamos proteger
os profissionais da saúde, mais nós teremos leitos de UTI, mais nós teremos respiradores, máscaras, testes, e, ao mesmo tempo, mais a gente protegerá as pessoas para ficarem em casa e garantirá os empregos e garantirá as empresas. O Bolsonaro está num lugar nenhum, porque se a opinião dele for vencedora na cabeça das pessoas no Brasil, o que vai acontecer? Milhões de pessoas vão morrer, tá certo? Ou milhares, digamos assim, de pessoas vão morrer, podendo chegar a milhões. E, por outro lado, vai ser um genocídio de empregos no Brasil, né? Então, o que nós temos é que derreter a capacidade dele agora de difundir essas loucuras que ele está difundindo. E eu acho que mesmo tocando no ponto da celeridade que você disse, eu acho que essas medidas que já foram tomadas estão demorando muito para chegar nas pessoas, nas pontas. Eu vejo muitos relatos de gente que está em análise, pessoal que não está conseguindo ter acesso essa renda emergencial e que já faz assim mais de um mês, né, que foi anunciado isso, faz bastante tempo. E eu acho que uma vez que as pessoas conseguem ter acesso a esse recurso, elas também ficam mais em casa, elas ficam mais tranquilas, né? Porque o cara que está lá, ele perdeu a renda dele, ficou desempregado, ou um autônomo que não tem mais como trabalhar e não tem como alimentar a família, não tem como pagar suas contas, o cara vai ter muito mais necessidade de sair à rua para ir atrás de renda. Uma vez que caia na conta dele esse dinheiro, que ele possa ter essa segurança, que o governo está tudo certo, que ele pode contar com isso, ele também fica mais tranquilo e fica em casa, e não precisa ficar saindo tanto e tal. Então, essa demora também é algo que ajuda muito, ou seja, atrapalha muito a quarentena e a travar a circulação das pessoas, né? Bom, Então, conversando essa agora demora. Fala, chefe. com o Paulinho Teixeira, o Chico Paiva, falando um pouco aqui né, com gente que pensa no Brasil positivamente. O Paulinho, uma pergunta que todo mundo se faz também é se o discurso liberal não entrou em decadência agora, exatamente por conta dessa epidemia, se ela não trouxe, muita gente fala que isso pode trazer de volta ideias da esquerda de tornar a saúde pública mais eficiente, porque viu-se, por exemplo, que nos Estados Unidos está acontecendo uma tragédia que tem o teste, mas o teste está sendo distribuído para a rede privada e não para a rede pública, porque não tem rede pública. E a gente viu o quanto que é importante um comportamento do Estado mais atuante na educação, na saúde, que é um pouco a proposta da esquerda que está sendo foi tão castigada nas últimas eleições pelo voto do eleitor que preferiu uma proposta mais neoliberal, do Estado mínimo. Como é que vocês da esquerda têm avaliado essa chance agora de retomar esse debate sobre saúde pública, sobre educação pública? De fato, nessa crise do coronavírus, o neoliberalismo anterior à crise já estava levando o mundo e o Brasil a uma crise econômica, né? O Brasil teve um acréscimo de PIB, um aumento de PIB de 1,1%, a precarização do mercado de trabalho. E quando a gente entrou no coronavírus, quem está dando atenção à saúde do povo é a saúde pública, é o SUS, né? O SUS que está abrindo leitos de UTI, conseguindo respiradouros, conseguindo testar, o SUS que está funcionando, né? Quem está dando proteção a quem não tem renda é o Estado. Quem está dando proteção às empresas e aos empregos, deveria dar, inclusive esse é o passo seguinte da nossa luta no Congresso, é fazer um pacote para a proteção dos empregos. As empresas é o Estado. A chamada mão invisível do mercado sumiu. Ela já era invisível e agora ela se transformou em inexistente, né? E, portanto, os neoliberais, mesmo alguns neoliberais clássicos, se transformaram em keynesianos nesse momento, né?
Mas nós precisamos fazer esse debate profundamente para mudar a chave desse novo período. Esse novo período, nós temos que demonstrar a importância, né, de dois aspectos. Primeiro, do Estado. O Estado na vida do povo, na garantia quem salvou a minha vida foi o sistema público de saúde, né? E, por outro lado, é a importância da política, né? Porque o discurso neoliberal é um discurso